cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal de norte a sul do nosso Brasil, de leste a oeste. São todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Família, sem muita delonga, senta o dedo no like, se inscreve e ativa o sininho e é isso. Não vou falar mais nada referente a isso hoje, tá? Tamo junto. Galera, vou pedir um favor a todos vocês que se identificam com o nosso canal, que gostam do nosso conteúdo, né? Enfim, que estão sempre aqui diariamente nos acompanhando. Já agradeço de antemão a todos vocês, porque eu já falei aqui, sem a ajuda de Deus e cada um de vocês, eu não seria ninguém, nosso canal não chegaria a lugar nenhum. Então, com a ajuda de Deus e de vocês, juntos nós vamos chegar lá. Família, eu não tenho vergonha nenhuma em chegar aqui e expor uma situação para vocês, em pedir, em falar. O que acontece é o seguinte: eu sou um cara trabalhador, um cara simples, não sou herdeiro, né? Não tenho nada a ver com a 777, não sou jogador de futebol que ganha milhões. Sou um cara normal, assim como a maioria de vocês que estão aí, telespectadores que estão acompanhando o nosso canal. Trabalho, tenho minha vida, tenho família, enfim, tem um milhão de coisas. E no meio disso tudo eu tento aqui conciliar meu tempo para criar conteúdo, falar de Vasco, falar a verdade, bater de frente, né, brigar pelo nosso clube e usar aí um pouquinho de voz que a gente tem aqui na plataforma para fazer essa voz ecoar a favor do nosso clube. E o que acontece, gente? Eu vou começar hoje uma campanha, eu vou pedir a vocês aí o favor, uma campanha aí de arrecadação. Quem quiser ajudar, ok, beleza, quem puder também, né? Porque às vezes a gente quer, mas não pode, né? E às vezes a gente pode, mas não quer, e não tem nada a ver. Quem se sentir ofendido, quem achar, não precisa fazer, não tem problema nenhum. Agora, quem sentir no coração aí que pode, né, ter aquele valorzinho guardado aí no Pix, aquele dinheirinho esquecido ali, que puder dar uma ajuda pro amigo, eu vou deixar a chave Pix aí na tela, tá? Segue aí a chave Pix na tela. Vou pedir para vocês aí uma ajudinha aí de custo aí, porque é o que acontece, gente. Eu sou um cara que estou fazendo isso aqui de maneira totalmente orgânica. Eu faço aqui de maneira mais simples possível. Eu que fico até de madrugada aqui, né, me virando, dando meu jeito. E assim, eu não tenho uma câmera de qualidade, não sei se vocês notaram, o nosso vídeo sai com a imagem bem turva às vezes. Não tenho ainda um jogo de luz aí, mais pra frente eu vou ver se eu consigo comprar, quero melhorar o nosso cenário, enfim. E o que acontece? Como eu ainda não bati o número de inscritos e ainda não cumpri algumas metas que o YouTube pede para eu poder criar superchat, para eu poder fazer rifa, para eu poder receber patrocínio e coisas aqui no canal, então assim, eu e Deus e vocês aí que estão me ajudando, né, a galgar os degraus aqui pra gente conseguir chegar lá. Então eu peço a ajuda de vocês, quem puder, quem sentiu no coração, quem se sentiu ofendido, eu vou entender do mesmo jeito, tá bom? Quem quiser, mas também não tiver condições, pô, que Deus abençoe. E quem puder também, que Deus abençoe a vida de nós todos aí. E eu já agradeço de antemão quem puder doar qualquer valor aí pra gente estar comprando um jogo de luz legal, a gente de repente comprar uma câmera legal, pra gente poder dar uma repaginada aqui no nosso cenário, enfim, fazer coisas aí para entregar um conteúdo com mais qualidade. Agora, sem muita delonga, bora lá então ao que nos interessa. Sábado, amanhã é dia de clássico aí, um clássico aí histórico que está completando 100 anos, né? Que é o nosso Vasco da Gama contra a equipe do Botafogo. São dois rivais ali, arquirrivais ali, alvinegros. Durante muitos anos, num passado recente, né, Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco, era tido aí como clássico da amizade, né, porque as torcidas aí alvinegras faziam uniões, as torcidas organizadas, até tem certa união ainda. Mas é certo, fato é que esse amor também deu uma esfriada, não tem mais tanta amizade assim, mas também não tem ódio assim, né, porque a gente tem ali uma boa convivência com a torcida do Botafogo. Então, gente, é o seguinte, amanhã, 4 horas da tarde, o Vascão entra a campo aí contra o Botafogo, o mando de campo do Botafogo, então no caso é Botafogo e Vasco, só que eu como vascaíno eu falo sempre Vasco e Botafogo, óbvio, né? 4 horas da tarde, ali no Engenhão, no estádio Newton Santos, mando de campo do Botafogo, mais de 35 mil ingressos vendidos para a torcida do Botafogo. A torcida do Vasco não pode entrar para assistir jogos do Vasco, até a justiça definir aí o que vai se resolver, né, nos próximos dias com relação à punição que o Vasco sofreu referente à partida Vasco e Goiás, mas fato é que o Vasco já encerrou sua preparação para a partida de amanhã, para esse jogaço assim, não nível técnico se tratando do nosso clube, sinceramente, né, mas é um jogaço assim, é clássico, o Botafogo é líder, o Vasco da Gama precisa de mais uma vitória para a gente engrenar, para a gente pegar no tranco aí, né, precisa ir ganhar e torcer pelo tropeço de um ou outro para a gente, quem sabe, sair da zona do rebaixamento.
né? A gente precisa se reafirmar no campeonato, é bom psicologicamente para os atletas, para nós torcedores, até mesmo para outros jogadores que estão sendo especulados. Tudo isso favorece se a gente entrar em campo amanhã e ganhar. Então não deixa de ser um jogão, é um jogão sim. Portanto, que é um jogão que vai ser televisionado pela TV Globo, para o estado do Rio de Janeiro, para o Distrito Federal e mais 17, eu já ia falar 17 países, e mais 17 estados do Brasil aí, também pelo Premiere, né? Então assim, o Brasil inteiro amanhã vai estar assistindo Vasco, Botafogo, Botafogo e Vasco, e o Vasco que vai vir a campo aí, galera, infelizmente com desfalques, né? O nosso Gabriel Peck, nosso melhor atacante na atualidade aí do nosso elenco, ele que está suspenso, então não vai poder aí entrar em campo contra a equipe do Botafogo, né, devido ao cartão que ele levou ali contra a equipe do Cuiabá. E é o seguinte, família, o Jair, infelizmente, né, o Jair aí, que foi aí o melhor jogador do nosso time na última rodada contra o Cuiabá também, ele que fez o gol de pênalti, enfim, ele já voltou de lesão, mas sofreu uma pancada durante os treinamentos dessa semana, não sei se foi ontem ou anteontem, e ele sofreu aí um entorse no joelho, então está desfalcado, já está aí, oficial, Jair está fora da partida de amanhã contra a equipe do Botafogo. Contrapartida, né, a gente tem a volta aí de Manu Capasso, daqui a pouco eu vou até falar dele, uma parada legal que rolou em relação ao nosso zagueiro. E também aí o Pedro Raul, né, que no início era tido como nosso PR9, né, vamos ver aí. Fato é também que a bola também não tem chegado muito para ele, mas quando chegou também ele deu umas vaciladas, enfim. Mas vamos torcer para essa nhaca sair, pro Pedro Raul desencantar, quem sabe fazer gol aí, né? Vamos torcer, obviamente, pro Vascão conseguir passar aí da equipe do Botafogo, né? E ainda falando de Botafogo, né, família, o Vasco que enfrentou hoje a equipe sub-20 do Botafogo na semifinal, pela semifinal do Campeonato Carioca, né? O jogo foi em São Januário, portões fechados, obviamente, e o Vasco da Gama acabou ganhando pelo placar de 1-0, com um gol do lateral direito Paulinho, né? Foi um belo gol, e o Vasco avançou aí, então tá na final do Campeonato Carioca e vai enfrentar aí o Urubu da Gávea, né, o nosso maior rival, na grande final desse Campeonato Carioca sub-20, nosso time sub-20 que vem ali todos os anos ali, surpreendendo, vem de vento em popa, muitos jogadores ali já sendo especulados por torcedores que acompanham a base, já no elenco profissional, já sendo aí pedido, né, assim como o menino Ryan subiu, muita gente pedindo alguns jogadores ali do nosso sub-20. Agora, família, pra gente mudar de assunto, pra gente estar falando das especulações. O Bruno Prachedes, que ontem foi bastante especulado aqui no Vasco, né? Teria sido noticiado que ele estaria com negociações avançadas com o Vasco da Gama. Fato é que ele foi oferecido ao Vasco, o Vasco chegou a avançar nas tratativas, mas o Vasco não se interessou, ou perdeu o interesse, ou se desinteressou, enfim. O Vasco não tem interesse mais, então, na contratação do volante Bruno Prachedes. Eu acho que, na verdade, jogaram na mídia para ver a aceitação da torcida. A torcida, muita gente acabou reclamando, né? E eu também não vou entrar nesse mérito, mas aí eu acho que a diretoria viu que seria uma fria e não vão trazer aí, no caso, encerradas as tratativas de negociações com Bruno Prachedes. Família, o Vasco estaria interessado agora em outro volante, que é o volante Rômulo, ele que pertence ao Atlético de Minas Gerais e que está emprestado ao Internacional de Porto Alegre, né? E o vínculo dele termina esse ano, né? E o Vasco da Gama estaria ali disposto ali a tirar ele do Internacional. O Internacional tem a preferência de compra do jogador, mas vamos ver, o Vasco estaria especulando aí. É um rapaz que tem seus 23 anos, né? Tem 1,82 m, a minha altura, diga-se de passagem, tem uma estatura boa para volante. Tomara que seja rápido, né? Porque ser grandão e lento também não resolve. Tem 1,82, é volante, tem seus 23 anos aí, né? Revelado pelo Atlético de Minas Gerais, está emprestado atualmente então à equipe do Inter, jogador sondado no Vasco, especulado no Vasco da Gama, né? Já foram divulgados vídeos aí do atleta, enfim. Gente, sinceramente, não é um mau jogador. Mas sinceramente também não é bom jogador, é um jogador ali médio, é um jogador mediano, sabe, gente? Sinceramente, por exemplo, se você coloca um jogador mediano na equipe do Palmeiras, ele vai entregar rendimento, porque tem todo um time ali, todo um sistema arrumadinho que ele vai entregar algum rendimento. Você coloca um jogador mediano, né, num time como o Vasco, passando dificuldades extremas dentro e fora de campo, é um risco muito, muito grande. Nada contra o Romulo, ele pode vir pro Vasco, pode dar certo, assim como o Serginho pode dar certo, daqui a pouco eu vou falar de Serginho também, entendeu? Assim, só que a minha única ressalva da diretoria são essas contratações que são sempre apostas. Esse que é o X da questão, o grande problema no Vasco, são muitas e muitas apostas. O Vasco parece uma casa de apostas hoje, só se aposta. As odds aí do Vasco aí para jogadores que ninguém conhece, jogadores que estão aí tentando fazer seu nome, estão lá em cima, né? Porque estão apostando alto em todos esses tipos de jogadores aí.
uma ressalva aqui, nada contra a pessoa física desses atletas. Eu estou falando do perfil de contratações que estão sendo especulados no nosso clube, valeu? Inclusive se o Rômulo vier aí, né, a gente vai receber ele bem, torcer para ele desenvolver bem o seu papel dentro de campo. Família, agora ainda falando aí de especulação, de contratação, o Léo Cittadini, né, o jogador ali do Atlético Paranaense, eu falei ontem que ele era meia, né? Na verdade ele tá vindo ali para jogar de meia/ataque, né, para fazer uma sombra ali para Pedro Raul, né, jogar ali, enfim, jogador mais versátil. E fato é que ele estaria de stand-by, já teria aceitado as tratativas com a diretoria do Vasco, já teria dado o ok. E eu ontem noticiei que ele estava esperando o Vasco contratar um treinador. Na verdade, eu peço perdão a vocês, né? Eu me pronunciei errado. Na verdade, é o seguinte, ele está aguardando o Vasco contratar um novo treinador, para aí sim esse novo treinador, né, avaliar, né, e assinar embaixo se ele vem ou não para o Vasco. Foi isso que eu apurei no dia de hoje, então tá feita aí a correção, né? Fato é que ele pode assinar aí com o Vasco nas próximas horas, próximos dias. O Vasco ainda não acertou com o treinador para substituir o teimoso Barbieri, porque ele tá de stand-by aí, porque na verdade essa diretoria aí tá louca para colocar o William Batista, ele que, já falei, o agente dele é o filho do Abel Braga, ele tem uma empresa que o nome da empresa é Sete Braga, tudo no Vasco é Sete ultimamente, né? Só Deus na causa, né? Se tudo fosse Sete seria tão bom o Alex Teixeira jogar com a 7 arrebentasse, né? Mas, voltando ao assunto, o nepotismo violento no Vasco, querem colocar o William Batista de todo jeito ali como o nosso técnico ali, ser efetivado. Eu já falei, já dei meu parecer sobre isso aqui no canal, não vou tocar nesse assunto, mas fato é que o Vasco está esperando a partida de amanhã para aí sim definir um desfecho desse novo treinador e automaticamente aí já para assinar, para fechar com o Léo Cittadini aí. Na minha opinião, eu acho que é um bom reforço sim, eu acho que dos que estão vindo aí é um dos melhores aí, porque é um jogador mais novo, conhece bastante do futebol brasileiro, conhece muito Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, todas as competições, embora a gente só esteja jogando o brasileiro, com certeza deve saber bastante da história do Vasco, deve entender o que está acontecendo no Vasco. Então eu acredito que dessas contratações todas aí, eu acho que estão chegando agora. Eu acho que Léo Cittadini, se assinar com o Vasco, juntamente com o Medel, podem ser as melhorzinhas contratações. Não estou falando que os dois são cracaços de bola, mas também não são maus jogadores, não. Vamos ser bem sinceros, galera. Então, agora sim, falando de outro atleta, esse sim que já acertou, já está sacramentado, foi o Gary Medel, que eu disse a vocês que ele podia chegar essa semana, na verdade, né? Assim, a gente vai, algumas coisas a gente vai aqui no achismo. Não é que eu dei informação errada, eu falei, acredito eu que ele deve chegar nas próximas horas, mas não, o meu acreditismo estava errado, né? Ele vai chegar aí ao Rio de Janeiro no próximo domingo, mais conhecido como amanhã, e segunda-feira ele se apresenta em São Januário. Então Gary Medel agora é oficial mesmo, né? Já era oficial, mas agora mais do que oficial, né? Ele que aí se manifestou através de redes sociais, falando do Vasco, falando da história do nosso clube, né? Enfim... Perdão, gente. Então vamos torcer para que ele chegue no Vasco com saúde, né? Ele que ainda é capitão da seleção do Chile, então eu acredito que, alguma coisa esse camarada com certeza vai entregar para nós. Eu não acredito que o cara para de jogar bola assim, não. Ah, mas ele tava no Bolonha da Itália, ele não sei o quê. Tudo bem, gente. Uma coisa é não ser o mesmo Medel de 10 anos atrás, mas outra coisa também é bem melhor do que muito jogador especulado aqui no Vasco. Vamos ser bastante sinceríssimo, né? Brincadeiras à parte. Galera, é o seguinte... O Duque Estrada, VP de futebol do Vasco da Gama, hoje, ele disse, né, ele alegou ali em redes sociais, enfim, alegou que o Conselho Administrativo da SAF do Vasco da Gama, né, aumentou o orçamento para o futebol para essa temporada, né? Então o que acontece? Se antes o teto era X, agora passa a ser Y, né? Agora se esse Y é lá em cima, ou se esse Y é pouquinha coisa a mais do que o X, isso nós não sabemos, e se vai entrar dinheiro mesmo, se não vai, é a pergunta que vale hoje 10 milhões de dólares, né? Se a 777 realmente tem dinheiro, se o Vasco realmente é um time rico ou não, é a pergunta que vale 10 milhões de dólares. Que alguém souber essa resposta, me dá aí, porque eu tenho certeza que toda a torcida do Vasco que está ligada no dia a dia do nosso clube sabe a resposta, que na verdade é uma marmelada. Vou falar pra vocês, gente, só faltou o pastelzinho, porque a laranjada já tá rolando no Vasco. O que tem de laranja naquele clube, meu Deus. Mas vamos mudar de assunto aqui, porque o foco agora não é isso. É o seguinte, galera, o empréstimo, né, que a Vasco SAF teria feito à empresa Roding, né, que é uma empresa subserviente da 777, que foi um empréstimo de 5 milhões de dólares, né, repercutiu muito mesmo. Não foi só o canal aqui Vascaíno desde sempre do Álvaro Silva que repercutiu, não foi o nosso amigo Laureano falando isso. Laureano, um abraço,
Te admiro, te acompanho, tamo junto, Vascão. Não foi Mário Coelho, não foi o Atenção Salgadinhos, né? Não foi os youtubers só que falaram sobre essa situação. Gente, essa situação repercutiu, só faltou passar no Jornal Nacional, mas essa situação repercutiu no L'Equipe da França, repercutiu no Jornal da Itália, repercutiu no Jornal da China, repercutiu em vários tabloides esportivos do mundo, conhecidíssimos, conceituados no mundo esportivo, estão repercutindo esse assunto aí em relação a 777 Partners e a SAF do Vasco da Gama, e esse empréstimo, no mínimo, muito duvidoso aí, né, que cheira a laranjada das braba, né, laranja podre, né, lavagem daquela sinistra mesmo, que eu não gosto nem de aprofundar muito para não dar strike aqui no canal. Mas fato é que a 777 ela já está avisada no mundo inteiro. Os jornais esportivos, os tabloides estão de olho. Qualquer notícia que sai da 777, eles vão em cima. Se fosse uma coisa aí, entre aspas, tida como normal no mundo do futebol, assim como os conselheiros lá, o pessoal da 777, da SAF do Vasco, alegaram que é uma transação normal no meio dos negócios, do business, né? Se fosse uma coisa tão normal, uma coisa tão corriqueira, os tabloides dariam risada, né? A mídia convencional aí daria risada desse assunto, ninguém falaria, e quem fosse falar ia falar, gente, é brincadeira, é uma coisa absolutamente normal. Só que é lógico, é óbvio que não, né? Tá muito mais do que na cara que não é nada normal. Uma coisa, já começa que o Vasco não tem dinheiro. Outra coisa, colocaram o dinheiro no Vasco e eles mesmo pegaram o dinheiro de volta emprestado, aí assinam um documento para dizer que o dinheiro entrou. Aí eu pergunto, cadê o dinheiro que estava aqui? Aí eu já pergunto de novo em cima dessa pergunta, mas peraí, mas tinha dinheiro aqui? Porque falaram que ia ter, mas eu não sei se tem. Aí agora parece que já sumiu, mas eu não sei se teve para sumir também. Então tá essa patifaria, tá essa bagunça no nosso Vasco, infelizmente. Galera, agora para mudar de assunto, para ficar mais leve o assunto aqui no nosso vídeo de hoje, pra gente estar encerrando aí com chave de ouro, né? O nosso zagueirão Manu Capasso, o nosso irmão, o nosso argentino, ele que fez um papel muito bacana, foi visitar ali o Gui, né? O menino Guilherme, o vascaíno aí, símbolo aí dessa semana, né? Juntamente com sua mãe ali na igreja onde eles congregam, né? Seria uma célula ali onde eles congregam, onde eles buscam a Deus ali, buscam a palavra de Deus. E Manu Capasso foi bastante educado, lógico, né? Sempre solícito ali com o menino Gui. E ele se emocionou ali ao interagir, né, presenteou o garoto, enfim, tá de parabéns o que o Vasco tá fazendo aí, que os atletas do Vasco tá fazendo. Por exemplo, esses dias eu critiquei muito o departamento de marketing do Vasco, que é muito fraco, é muito pífio, e vem sendo criticado por pessoas de dentro do Vasco, e pessoas que já saíram do Vasco, e pessoas que não são do Vasco, torcem para outros clubes, enfim, comentaristas, estão criticando o departamento de marketing do Vasco, que tá muito fraco. Mas uma coisa eu tenho que dar essa ressalva, não sei se partiu do departamento de marketing, né, ou se foi uma coisa mais de relações humanas do Vasco da Gama, mas fato é que não existe marketing maior e melhor para o nosso clube do que essa situação do menino Gui. Um garoto totalmente apaixonado pelo clube, um garoto que é um exemplo de fé e superação de vida, de pureza de pessoa, de vontade de viver, né? E um garoto aí vascaíno nato, né? Então isso aí é um marketing enorme, né? Então assim, o mínimo aí dos parabéns aí para essa diretoria fraca aí, né? Mas eu vou dar os parabéns para os profissionais que trabalham nessa área aí, que deram ênfase para essa situação, porque o menino Gui merece, a família, a mãe dele merece, né? E nós torcedores merecemos também um pouquinho de notícia boa para alegrar os nossos corações, porque infelizmente é só notícia ruim em cima de notícia ruim, para não dizer outra coisa. Então parabéns, Manu Capasso, vamos torcer para o nosso irmão, o nosso zagueirão arrebentar aí amanhã contra a equipe do Botafogo. Se ele vier a campo, é dúvida, né? Ele será relacionado, mas é dúvida se vai ser titular ou não. Vamos torcer aí para que se ele entrar, entre bem. Família, então é isso que eu tenho aí para falar com vocês. Perdão, só para encerrar, que eu falei pra vocês que eu ia falar de Serginho, né? Serginho é o seguinte, todos já sabem, ele foi apresentado no Vasco da Gama e tal. Gente, aconteceu uma coisa muito feia, porque eu fiquei com vergonha alheia, né? Com vergonha alheia, pra quem não tá ligado, vergonha alheia é quando você fica com vergonha de uma coisa que uma terceira pessoa fala pra uma outra pessoa que não tem nada a ver contigo, só que só de você ver aquela situação você fica constrangido. Você fala, caraca, rachou a cara, não se fala isso. Gente, o Flávio Dias, com todo respeito, nada contra a pessoa dele também, mas vou ser bem sincero, o Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, na coletiva de imprensa com o atacante Serginho, tudo bem que a gente fala aqui que é um jogador que ninguém conhece, que é um jogador, né, que não é do nível qual a gente esperava, enfim, só que eu já falei que eu apoio ele uma vez que ele vestiu a camisa do nosso clube, que ele tem contrato com o nosso clube. Eu não vou ficar xingando o cara, não vou diminuir o cara, eu vou torcer pro cara ir pra cima, porque o cara pode ter jogado, entre aspas, nada em vários clubes e pode fazer a carreira dele aqui em 2 anos, fazer o nome dele no Vasco. Isso acontece muito no futebol, entendeu? Assim como outros jogadores estouram em alguns clubes, jogam 5, 10 anos, fazem história no clube, depois vão pra vários outros clubes e não jogam nada. Só sei que isso não justifica. Fato é que o Flávio Dias, gente, ele falou na cara do Serginho
Que ele é um jogador de pouca expressão, que ele é um jogador que jogou com outras palavras, ele disse assim, você jogou em lugar nenhum e você é ninguém. Com outras palavras, sabe? E eu fiquei chateado de ver o Serginho se demonstrou um cara totalmente humilde, um cara que tá muito, muito feliz de estar no Vasco da Gama, porque dá pra ver, se ele não for vascaíno, pelo menos ele sempre teve muita vontade de jogar no Vasco, porque você vê o semblante dele de felicidade de estar ali. E isso já me alegra, me dá um pouco de ânimo, porque mostra que o cara pode dar a raça ali, entregar o sangue. Se ele vai ter técnica, a gente já não sabe, mas que ele vai dar raça ali quando entrar em campo. E o cara vai lá e diminui o cara na entrevista coletiva ao vivo. Ao vivo. Só que o Serginho é um cara educado, eu já vi que ele é um cara abençoado, é um cara tranquilo, e ele falou que, vou até abrir aspas pro Serginho, abre aspas pro Serginho, nosso atacante aí, que foi apresentado. Eu prefiro às vezes surpreender do que decepcionar. Aí ó, eu bato palmas, aí eu tiro o chapéu, porque eu não tô de chapéu, eu faço... O cara, porra, além de chegar quieto, humilde, todo mundo falando mal do cara, dando marretada nele, ele foi, o camarada, o jornalista vai lá e tenta diminuir ele ao vivo, e ele tranquilo, todo humilde, com um sorriso no rosto, educado, falou, às vezes eu prefiro surpreender, né, do que acabar decepcionando. Por que isso? Porque aí, no caso dele, entre aspas, que ninguém gera expectativa nenhuma, se ele começar a jogar bola, ele vai surpreender. Né? Aí ele quer dizer o quê? Tem muito jogador grande que chega aí, né, que gera toda aquela expectativa e no final acaba decepcionando. Então assim, Flávio Dias, ficou muito feio. Ficou muito feio, porque eu acho que tem temas que se você for abordar para falar com um atleta, mas você que é jornalista formado, pô, pelo amor de Deus, relações humanas, pô, sabe? O que acontece? Você tem que abordar o assunto com certa cautela, de maneira que o atleta entenda o que você quer dizer, mas sem colocar ele para baixo. Isso, sinceramente, eu fiquei com vergonha por ele, pô. Se eu tivesse lá, eu ia falar, ô, se liga no que você tá falando, respeita o cara, pô, sabe? Então é isso aí, família. Pra gente estar encerrando, então, vou colocar aí uma foto do nosso menino Gui aí, valeu? Porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. Tamo junto e é nóis. Amanhã é 1 a 0 Vascão. Valeu!